O que estão fazendo? Vai! Pokémon! Vai fazer o quê? Pokémon, porra! Com Pokémon. Pra vocês que estão ligados, já devem ter olhado na internet e visto vários vídeos no TikTok falando sobre um certo vazamento que acabou acontecendo, sobre um tal meme de Hyplosion. Teve realmente um vazamento no mundo do Pokémon. 1 terabyte de vazamento que acabou acontecendo, o que gerou diversos vídeos na internet fazendo memes com isso, sobre coisas muito bizarras. E eu não vou brincar com você, realmente as coisas que estão vazando dessa história realmente são tão bizarras quanto os vídeos diziam. Só de falar, já até tremo aqui de medo, ó. Ansiedade por causa dessas histórias. Mas antes de qualquer coisa, e aí galera, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala com vocês é o Sky. E seguinte, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Comigo está tudo bem. Inclusive vou deixar um crédito especial pra esse cara aqui, que ele acabou comentando sobre essa história de Pokémon, que me fez querer fazer esse vídeo, né? E literalmente cancelar um vídeo mesmo pra fazer isso aqui em cima da hora. Mas enfim, devidamente apresentado, sente-se aí, relaxa, respira fundo, porque o que você vai ver aqui, meu amigo, é coisa de, ó, música de Pokémon macabra. Vou até colocar aqui pra vocês sentir o clima. Então, antes de qualquer coisa, se embola numa coberta aí, ou se não se embola, apaga todas as luzes, sente-se aí, porque você vai ver comigo o que tem nessas histórias de terror. Então, apresentados, vem comigo. Pokémon! Para começar, o limite de histórias acabou lançando 5 histórias, se não 4, se não 3, se não também não faço ideia de quantas histórias acabaram vazando. Eu mesmo não tinha percebido isso, acabei esquecendo. E eu vou começar do mais bom ao pior, que no caso final é o Hyplosion. Precisa ter noção que o negócio é terrível. Vamos ver aqui o que tem nessas histórias de Pokémon. A primeira história de Pokémon que acabou sendo vazada é essa história aqui sobre essa Lula. Sim, essa Pokémon Lula, ela é uma das primeiras histórias que acabaram sendo vazadas. Que é o seguinte: em um tempo muito distante, uma ilha de pescadores, vivia um pescador que constantemente pescava por beira ao mar. Até que um certo dia, enquanto ele voltava perto da praia, ele acabou topando com um Pokémon. E com isso veio a ideia na cabeça dele de se procriar com esse Pokémon, né? Porque não tem relações com esse Pokémon. E foi o que ele fez. Assim ele pegou aquele Pokémon e acabou tendo relações com esse Pokémon. E assim foi embora. No dia seguinte, ele foi fazer a mesma coisa, foi pescar. E quando voltava pra costeira da água, ele acabou topando com o Pokémon novamente. O mesmo Pokémon que estava lá. E ele acaba vendo esse Pokémon e decide que vai procriar com ele de novo, né? Ter relações ali com esse Pokémon. Só que algo aconteceu de diferente. Naquela noite, enquanto ele estava voltando pra casa, ele acaba tendo um sonho com esse Pokémon, que no caso o Pokémon acaba conversando com ele, dizendo pra ele que ela ia ter um filho dele e que era pra ele ficar atento, porque quando ele tivesse ela tivesse filho, ela ia deixar ele perto da onde do lugar em que eles se relacionavam, só pra você ter noção das bizarrices. E o cara vendo essa história acaba acordando do pesadelo e faz as mesmas tarefas dele normalmente, e assim ele vai pescar. E assim que ele tá voltando da beira da praia, ele acaba topando com um negócio lá, mas não era um Pokémon, e sim uma criança, mesmo local em que ele se relacionava com a Lula. E assim ele lembra dessa história, pega esse Pokémon /humano pra cuidar. E ele cuida até que um dia ele acaba morrendo e essa criança acaba sozinha. Só a primeira história você já deve ter percebido que foi bastante bizarra, né? Mas calma aí que vai ficar pior. Porque se não tem suficiência em se relacionar com Lulas, tem gente que se relaciona com um cavalo. Que é o caso da nossa Rapidash, que também foi alvo de uma dessas histórias meio bizarras. Essa história que é um pouco mais longa, então sente isso aí, vem aqui. Essa história conta a história sobre 2 caçadores, o do leste e o do oeste. Eu não lembro qual deles que é o principal da história, então vou falar qualquer um. Um certo dia o caçador do oeste acaba indo caçar uns cavalos e acaba topando com uma Rapidash de fogo. Só que quando ele ia matar ela acaba se comunicando com ele, dizendo que ela era protetora de uma manada de filhotes que tava lá e que se ela morresse, todas as crias dela iam ficar indefesos e iam acabar morrendo consequentemente. Para ver essa história, acaba se meio que se entendendo ali, meio que se empatizando pelo cavalo e acaba deixando ela em paz, com a condição que ela deixasse ele ficar com a beleza dela. Se você não entendeu com essas palavras, ele queria mais se casar com esse cavalo. E essa pônei acaba vendo que essa condição e acaba aceitando. E assim eles acabam se casando. O tempo se passa e esse cara com essa cavala aqui, na verdade agora a esposa dele, estão viajando ali para um local e ela acaba topando com vários cavalos ali. E a mulher acaba dizendo pra ele que alguns daqueles cavalos são maridos delas, outros são filhos delas e outros são irmãs dela. Se diz que se ele quisesse, ele poderia matar apenas os cavalos machos, mas não era pra tocar o dedo nem das irmãs, nem das filhas dela. E foi o que ele fez. Ele continuou vivendo a vida dele, né, cuidando dos cavalos, só que um certo dia aparece o caçador do leste, que ele também queria caçar cavalos, e vê um cavalo moscando ali. E é o que ele vai fazer, ele vai
cortar o cavalo na paulada. Só que antes disso acontecer, uma das pôneis que tava lá acaba tentando se comunicar com ele, só que não dá tão certo. O cara tá mais querendo que tudo se foda, empurra o cavalo pra longe e mata um dos cavalos que tava lá. Vendo que ele acabou matando o cavalo e todo feliz, ele acaba espolando e guardando a carne do cavalo e deixando a cabeça pra se exibir pro caçador do oeste. Só que antes de qualquer coisa, ele acaba tentando descansar um pouco, né, porque ele morava muito longe do local onde ele ia acabar indo. E enquanto ele acabava descansando, o caçador do oeste aparece com sua esposa e vê aquela cena de assassinato. Só que a esposa dele manda ele ficar calmo pra não se preocupar, porque na verdade aquele cavalo que aquele cara matou na verdade era um cavalo macho e sem filhos, então ela tava mais querendo que tudo se foda também. E assim acaba essa história. Amor entre pôneis e humanos. My Little Pony nunca foi tão real. Agora, daqui pra frente, a história vai ficar um pouco mais bizarra. Então, ó, já vou avisando que é um negócio meio complexo. Mas vamos lá. Força aí e vem comigo pra nós dar uma analisada nessas histórias, né? Porque a próxima história conta a história sobre essas preguiças aqui. E no caso, essa história começa assim. Em um lugar muito distante, vivia um grupo de amigos que tinham um costume meio bizarro de maltratar preguiças, que no caso esses pokémons. E eles faziam isso com muita frequência. Um certo dia, uma das garotas desse grupo acaba indo ver, acaba viajando por um local lá e acaba vendo uma dessas preguiças. E vendo isso, ela vê a oportunidade de judiar dessa preguiça. Assim, ela decide subir em uma árvore pra judiar da preguiça, mas enquanto ela subia, ela acaba sendo empurrada por uma evolução desse Pokémon, que no caso esse Pokémon aí, eu não me lembro o nome dele, mas sei que é uma evolução. Esse Pokémon tinha uma característica muito marcante, que era ficar assim uma orelha. E assim que ela caiu da árvore, ela tenta fugir, mas ela acaba quebrando a perna, não consegue fugir, e o Pokémon ali acaba nocauteando ela. Pouco tempo depois, ela acaba acordando em um local cheio de Pokémons que nem esses que ela maltratava. Muitos ali estavam bastante feridos e outros estavam mortos. Todos esses Pokémons mortos era consequência da brincadeira desses amigos que ela tinha ali. Então você pode ver que foi um negócio meio macabro. E ali tava acontecendo meio que um funeral desses Pokémons que elas matavam, né? O Pokémon que eles matavam tava acontecendo um funeral ali enorme, esses Pokémons que acabaram morrendo. E a menina, vendo toda essa situação acontecendo, acaba tentando fugir. Só que quando ela ia fugir, ela acaba vendo uma evolução da evolução de um outro, desse mesmo Pokémon, que é esse daí, essa evolução mesmo, que é um Pokémon também sem uma orelha. No caso, você descobre que esse Pokémon é a evolução da evolução. Na verdade, foi aquela evolução que nocauteou ela e trouxe ela pra esse local. E assim ela acaba perdendo a consciência e acorda pouco tempo depois no mesmo local em que ela tinha sido sequestrada. Então ela acaba vendo essa oportunidade e vai embora, tenta esquecer desse dia. Só que até aí tava de boa, né? Pô, uma lição de um moral foda, assim, ensinando você a não maltratar animais. Se pouco tempo depois tivesse acontecido ela ter um filho, o que também é muito bonito, pô. Ter filho é a coisa mais linda, mano, da natureza. Se esse filho não tivesse nascido uma preguiça, o que dá a entender que aconteceu alguma coisa entre ela e esses Pokémons que a gente não ficou sabendo, e muito menos ela, né? Só que incrivelmente ela acaba decidindo que vai cuidar desse Pokémon, e assim ela pega esse Pokémon com bastante carinho e cuida dele, e vive a vida normalmente, tratando esse Pokémon como se fosse filha dela, né? Porque tecnicamente é realmente filha dela. Só que um certo dia, enquanto ela tava cozinhando e a filha dela estava brincando numa árvore, os amigos dela passavam ali e acabavam se lembrando da época em que elas maltratavam esses Pokémons. E vendo ali um Pokémon mongando, eles acabam decidindo que vão maltratar esse Pokémon, que nem faziam antigamente, e acabam matando esse Pokémon aí, entregando o corpo pra amiga dele, sem saber que esse Pokémon era a filha dela. A mulher acaba abalada bastante com essa história, então acaba pegando esse Pokémon aí, que era a filha dela, e levando ele pra um local, num riacho, que era o riacho de ritual dos Pokémons, e acaba fazendo um ritual de despedida pra filha dela. E assim termina essa história com ela decidindo que nunca mais ia maltratar nenhum Pokémon na sua vida. Aí foi bastante bizarro, mas agora você vai ver a história que com certeza consegue ser bastante bizarra, e que com certeza é a história mais bizarra de todas, a história mais complexa e difícil da face da terra, e é realmente a história que levou esse meme aí da internet que você viu. Então prepare-se, porque essa história não é nada leve. Em uma vila muito separada de todo mundo, de todas as civilizações, vivia uma garotinha que tinha costume de buscar lenha para ligar a fogueira de sua casa. E um certo dia, enquanto ela buscava a lenha para sua fogueira na sua casa, ela acaba se perdendo em uma floresta e acaba anoitecendo. Só que antes de anoitecer de verdade, ela acaba vendo pegadas de um Rayquaza, que é esse Pokémon aí que você tá vendo. Só que no local onde as pegadas acabavam, em vez de ela encontrar um Rayquaza, ela acabou encontrando um humano, homem relativamente bonito, o que fez ela confiar nele de primeira, né? O que já foi um erro aí. O cara, vendo que a garotinha estava perdida, ele decide que vai conversar com essa garota e diz que estava muito tarde para ela voltar para casa, e que ela deveria ficar na casa dele, que no dia seguinte ele levaria ela para casa dela de volta, e ela acaba aceitando, né? Sem muita opção do que fazer. E assim esse cara leva essa garotinha para casa dele, que no caso é uma caverna. E nessa caverna ele acaba cuidando dessa garota, né? E sempre trazendo frutinhas. No próximo dia, em que era para ele levar a garota para casa, ele acaba dormindo o dia inteiro. Só que quando ele acorda já era meio que a noite de novo, e não tinha muito o que fazer, e com isso ela acaba decidindo que vai ficar com ele mais uma noite. E esse ciclo se repete diversas e diversas vezes,
até um ponto da menina descobrir que esse cara na verdade era um Pokémon que se transformava em humano. E com o tempo o inferno começou a se aproximar bastante, com isso a garota começou a se preocupar mais e mais. E o Pokémon vendo que tava começando a fazer bastante frio, acaba cavando mais fundo na caverna e mandando ela caçar mais madeira para eles ligarem o fogo. Por isso, enquanto ela caçava a madeira para ligar o fogo, o Pokémon acaba descobrindo que o pai dela tá se aproximando muito do local e chega pra ela e diz: olha aqui, eu vou ter que matar teu pai. A garota vendo que talvez o pai dela morresse com essa situação toda, fala pra ele que se ele fizesse alguma coisa com o pai dela, ela não poderia mais viver com ele. E assim o Pokémon acaba decidindo que não iria fazer nenhum mal pro pai dela. Só que não demorou muito pro pai dela chegar muito perto da caverna. Por isso o Pokémon chega nela e acaba dizendo o seguinte: que o pai tá se aproximando muito daqui, eu vou ter que fazer algo bastante cruel com ele. Se eu não sobreviver, você pega meus olhos, meu coração e minha alma e queima em uma fogueira bem no local onde eu morri. E dito e feito, o pai dela acaba matando esse Pokémon e ela faz lá uma homenagem bonitinha pra ele, que no caso é pegar e fazer o que ele pediu lá. E pouco tempo depois ela volta pra vila. Assim, com o tempo se passando, o pai dela acaba construindo uma casa pra ela passar a vida dela com o filho dela, né? Porque sim, ela acabou tendo um filho com um Pokémon, o que já não é nada surpreendente visto o histórico dessas histórias meio bizarras. E com isso ela acaba cuidando dessa criança. Só que com o tempo essa criança acabou sofrendo bastante bullying na vida, né? Porque ela era meio que o filho de um Pokémon com um ser humano. E nessa mulher vendo que o filho dela tava sofrendo demais, ela acaba se mudando pra dentro da floresta, desaparecendo com o seu filho e nunca mais sendo vista. Essa é a polêmica história do Hyplo. Esse era o vídeo, espero que vocês tenham gostado de ter contado tanto quanto eu com essa história de Pokémon. E se você gostou, ó, já sabe o que fazer. Inscreva, comente, compartilhe, faça a parte pra nos ajudar. Mas se você não quiser fazer nada, meu amigo, aí infelizmente eu vou ter que mandar o Hyplo te mandar tomar no cu.